Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma palavra de Deus para nós. Provérbios capítulo 17, versículo 28, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios é reputado por inteligente. Às vezes, não é por muito falar ou falar demais que vamos ser reconhecidos ou respeitados como homem e mulher sábio, mas às vezes é no silêncio que vamos expressar nossa inteligência, às vezes é quando nos calamos que as pessoas vão perceber o quão sábio nós somos. A importância do silêncio. Assim como a pausa faz parte da música, assim como a noite faz parte do dia, assim como a lua faz parte da terra, assim como a vida faz parte do dia a dia, também o silêncio faz parte da vida. Há momentos que a prudência é o silêncio. Há momentos que vamos vencer gritando. Há momentos que vamos vencer marchando. Mas há momentos que vamos vencer em silêncio. Salmo 46, versículo 10, quando Deus diz ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique em silêncio. Só observa o que eu vou fazer. Então, meu irmão, vivemos em um mundo onde a pressa de falar, opinar e expressar muitas vezes nos leva a agir sem sabedoria, nos leva a agir precipitadamente, nos leva a falar precipitadamente, nos leva a tomar decisões precipitadamente. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que o silêncio tem grande valor e pode ser uma demonstração de sabedoria. Em muitos momentos, é mais sábio calar do que abrir a boca precipitadamente. Meu irmão, a gente vai ficando um pouquinho mais velho e você vai observando mais e falando menos. Você vai prestando atenção ao seu redor e usando o exercício do silêncio no dia a dia da sua vida. É mais sábio quando nós falamos menos. Porque quando fala muito, às vezes nós precipitamos, pecamos, falamos o que não devia falar, provocamos situações e reações que poderiam ser evitadas com nossas palavras. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então, vamos falar menos. Vamos usar o exercício do silêncio, que fará mais bem do que mal a nós. O silêncio como sabedoria. O provérbio citado de Provérbios 17, 28, ele diz que até o tolo pode ser considerado sábio se souber o momento certo de ficar em silêncio. Até o tolo, até o louco, até o insensato, se ele souber a hora certa de ficar calado, ele vai ser tido por sábio, diz a Bíblia. A sabedoria está em saber, a sabedoria não está em saber tudo ou em responder a tudo, mas em saber quando falar e, mais importante, quando falar.
saber quando falar e quando falar, como falar e quando falar. Aleluia, bendito seja Deus. Tiago capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, meu irmão, todo homem seja pronto para ouvir. E quando você vai ouvir alguém, o silêncio tem que fazer parte. Como que você ouve alguém falando ao mesmo tempo? Então, quando eu vou ouvir alguém, eu preciso ficar em silêncio para prestar atenção e observar naquilo que a pessoa está me falando. Até para eu saber orientar, responder, ajudar aquela pessoa. E eu percebo que a terra hoje está cheia de falantes. Todo mundo quer falar, falar o tempo todo, falar de tudo e de todos. Mas a terra está caça de pessoas que conseguem ficar em silêncio para ouvir. Ouvir também faz parte da vida. O silêncio também faz parte da vida. Então, seja tardio para falar. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, ela fala de tempo para tudo. E no versículo 7 ela diz, há um tempo de calar. Há um tempo de ficar em silêncio. Irmão, faça um jejum de silêncio na sua vida. Faça um jejum de calar-se por um momento. Tem gente que não consegue calar por nada. Até Deus falando com ele está questionando, resmungando, murmurando o tempo todo. Aprenda também que o silêncio é uma arma poderosa. Eu acabei de dizer, há momentos na Bíblia que Deus vai mandar marchar, há momentos que Deus vai mandar gritar para vencermos a batalha. Há momentos que Ele vai mandar cantar, há momentos que Ele vai mandar glorificar, mas há momentos que Ele vai dizer, fique em silêncio e observa a vitória que eu vou produzir. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, meu irmão, o silêncio pode ser uma forma de escuta atenta, um gesto de paciência e humildade. A sabedoria revela também na capacidade de ouvir mais e falar menos. Jó capítulo 13, versículo 5, Deus fala acerca dos amigos de Jó. Falaram demais e falaram de coisas até que não sabiam e não deviam e se comprometeram diante de Deus, diante dos homens. E Deus diz lá em Jó 13, 5, se eles tivessem falado menos, teriam se passado por sábios, mas falaram demais. Então, meu irmão, fale menos, fale pouco, ou não fale nada. Ou então fale na hora certa, fale no momento certo. O silêncio como proteção. O silêncio nos protege de palavras impensadas que podem causar mal. Às vezes, ao falar, nos arriscamos a ferir os outros e a nos comprometer com palavras que não representam o nosso coração. Quando mantemos a calma e não reagimos com palavras precipitadas, evitamos conflitos e preservamos a paz. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda alivia o furor ou desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, meu irmão, façamos esse exercício de nos calar. Levíticos capítulo 10, quando Arão ficou sabendo que Deus tinha matado os seus 2 filhos, Nadab e Abiú, Arão poderia questionar, murmurar, reclamar, falar um monte de coisa diante de Deus e para Deus, ou para Moisés.
Mas a Bíblia diz no versículo 3 de Levíticos 10 que Arão calou-se, permaneceu em silêncio, temeu a Deus e não abriu a sua boca para questionar Deus ou para murmurar de Deus. Você não percebe que você está reclamando demais da vida e de Deus, não? Você não percebe que você está murmurando demais? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz que não murmureis, como fez muitos dos israelitas no deserto e foram mortos pela ira de Deus lá no deserto. A murmuração produz morte. O agradecimento, a gratidão produz alegria em Deus e vida para nós, e bênção para a nossa vida e a nossa casa. Eu preguei domingo ensinei a igreja a não murmurar. Toda vez que alguém murmurar para você a partir de hoje, diga para ele assim, 10:10, 1 Coríntios 10:10. Não murmureis para não morrer. Então, toda vez na sua casa que o esposo ou esposo, o filho, ou fora, ou o amigo, começar a murmurar demais, diga assim para ele, 10:10, mas sem falar, só o gesto. Não murmureis, porque isso provoca a ira de Deus. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a murmuração. A sabedoria de se calar também nos guarda do pecado da língua, que é um tema recorrente na Bíblia, pois as palavras podem edificar ou destruir. Tiago capítulo 3 diz que a língua é um pequeno membro, mas como um fogo que pode incendiar uma floresta, um bosque inteiro, uma floresta inteira. Então, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está espalhando. Cuidado com os nomes das pessoas que você está falando. Você pode estar falando demais e pode estar falando de coisas que você nem tem certeza e nem sabe. Então, meu irmão, mantenha-se o silêncio, mantenha-se discreto, que vai ser mais abençoador na sua vida. O silêncio como meio de reflexão e conexão com Deus. Às vezes o silêncio nos permite refletir, orar e buscar a direção de Deus. Ele nos ensina que em certos momentos devemos nos afastar da agitação, de tudo e de todos para ouvir a voz de Deus. Lucas 5,16, Marcos também fala, Mateus, que tinha dias que Jesus se apartava, ia para um mato, ia para um monte, ia para um lugar sozinho e ali permanecia em silêncio, em intimidade com o Pai, em reflexão com o Pai. Meu irmão, o silêncio não significa fraqueza, mas sim maturidade e discernimento. Às vezes, a melhor atitude diante de uma situação é permanecer em silêncio, confiando que Deus cuidará de tudo. Não abra a boca para ficar pecando ou murmurando. Confie em Deus. Peçamos a Deus sabedoria para saber quando falar e como falar, para que possamos ser instrumentos de sua paz e sabedoria em um mundo tão barulhento e agitado. Lembre-se, quem controla a sua língua, controla a sua vida. Provérbios 13, versículo 3. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para calar nos momentos certos e para falar somente quando for necessário para a edificação e honra do nome de Deus e das pessoas ao seu redor. Tem casamento sendo destruído por fala de alguém, vida espiritual, igreja acabando, guerras, tudo porque alguém falou fora de hora. Faça um jejum do silêncio, vai ser importante para a sua vida. A importância do silêncio é muito fundamental para nós. Deus te abençoe.